Salve as crianças! Salve! Salve as crianças! Salve! Salve as crianças! Salve! Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem no conga para salvar sua banda. Criança vem no conga para salvar sua banda. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Eita, meu tio, que coisa boa! Eu gostando desse nosso encontro, meu tio. Vocês sabem que eu tô pedindo mesmo, para uma organização mental dessa menina, para nós fazer aqueles encontros que nós fazíamos. Vocês lembram? Eu não sei o nome daquilo. Como é que chama, menino? Como que é? Ah, da videoconferência. Nome difícil, videoconferência. Para que a gente tenha os encontros semanais, porque dá para nós conversar, dá para nós aprender, né? Porque a avó também aprende com vocês. Então, a avó está pedindo essa organização aí mental da menina e uma organização também diária para que a gente possa estar fazendo tudo isso, né? Mesmo com esse aparelho que ela tem, que não é muito bom. Não importa, importa é o que vocês estão escutando a avó para fazer aquele alimento, para vocês poderem estar trazendo, né? A força diária que vocês precisam através das historinhas da avó. Porque a avó já explicou para vocês que vocês têm que imaginar, né? Abrir a tela mental, porque é assim que a menina aprendeu o desenvolvimento dela. Porque assim, a menina não desenvolveu num lugar fechado, dentro de uma religiosidade. Ela participou por um tempo. Mas como ela aprendeu? Através do silêncio mental. E aí, os guias da menina, principalmente, né, o Exu Sete Encruzilhada, foi trazendo a abertura dessa tela mental para ela saber o que ela tem que fazer, como ela tinha que trabalhar. Isso desde lá de longe. Então, o que a avó gosta de fazer com vocês? Cada historinha que a avó conta, vocês começam a imaginar e automaticamente todas as forças espirituais trabalham em prol da ampliação da energia de vocês, né? Só que a gente sabe daqui desse lado que vocês, meus filhos, vocês têm uma coisa de achar que o problema é insolúvel. Não, todo problema tem uma solução. Só que tem que olhar para o outro lado. A vovó já contou tantas histórias, né? Que não pode olhar para baixo, tem que olhar para cima. Tem que fazer um movimento, tem que fazer muita coisa. Não é assim? Então, por isso que a avó quer sempre que vocês ampliem a tela mental e faz o que tem que fazer. Porque senão não vai adiantar, né, meu filho? Bom, hoje a avó vai contar uma história. Olha, meu filho, quando a avó ficou bem velhinha, a avó já contou isso para vocês, né? Bem velhinha. A avó repetia as histórias para as criancinhas brancas. Mas ainda bem que onde a avó está, não tem tempo nem espaço, então não tem essa coisa de idade como vocês têm. Então sempre a avó vai trazer uma história nova para vocês. Hoje, meu filho, a avó vai contar a história de 2 filhos que a avó teve dentro da mãe escravidão. A avó teve muitos filhos, muitos filhos. E todos os filhos a avó perdeu para a mãe escravidão, né? Teve uns que ficavam mais próximos da avó até uma certa idade. Mas depois acabava sendo vendido. Por quê? Nós era criado como gado, igualzinho como gado. Não tem gado que é bom de dar leite, que é uma raça pura. Então, quando se tem esses filhotes desses gado que é bom, os homens brancos até hoje, né? Vende por um preço mais alto. Dá os filhotes, já vende, então. Como a avó era muito trabalhadeira, né? Conseguiu trazer ali, que nem no cabresco, né? Os homens brancos criavam a gente no cabresco, né? Então, a avó tinha essa particularidade. Quando a avó tinha filho, o homem branco, o senhor mais velho, já pegava e vendia, porque era de uma raça que podia ser domada, para vocês entenderem, né? Então, a avó teve muitos filhos, mas todos perdeu para a mãe escravidão. Quem ficou era muito pouco.
Então, eu vou contar a história de 2 filhos que a avó teve. Vamos colocar o nome de Joãozinho e Mariazinha, para vocês entenderem. E eles tinham uma diferença muito pouca de idade, porque quando a avó engravidou de um, quem nasceu primeiro foi a Mariazinha. Quando a avó engravidou, quando a avó embuchou do Joãozinho, a avó ainda estava amamentando a Mariazinha, então tinha pouca diferença de idade. Então eles eram muito unidos. Mas quando eles tiveram uma certa idade, a avó sentou eles, como todos os filhos que a avó teve, a avó contou a passagem de onde a avó veio. A avó foi laçada, colocada na caixa de madeira. Então a avó contou toda a história, para eles saberem da onde que vem o sangue deles. Ah, meus filhos, mas foi a pior coisa que a avó fez, foi contar essa história para Joãozinho. Joãozinho ficou traumatizado. Não sei se na hora a avó não estava muito boa para contar a história, e Joãozinho ficou amedrontado com essa história dos homens brancos laçando, sofrimento, dentro da caixa de madeira, depois veio para a escravidão. Então Joãozinho ficou traumatizado. Então Joãozinho cresceu muito quietinho, quase não falava nada. Comia, dormia, trabalhava, porque logo cedo eles 2 começaram a trabalhar no canavial, mas Joãozinho quase não falava. Mariazinha já falava mais. Então, Joãozinho estava sempre perto de Mariazinha. Só que, meu filho, o homem branco, quando se tinha muita união de 2, 3 escravos, eles separavam também. Então, Joãozinho, já sabendo disso, ficava perto da Mariazinha, mas quando já começava a ver que os homens brancos estavam de olho nele, ele já separava, já ficava para um canto, ficava para o outro, mas depois grudava de novo. E assim eles foram crescendo. A avó já estava trabalhando no canavial, ainda estava trabalhando no canavial. Então a avó ficava de um lado, eles ficavam ali do outro lado, cortando as canas, eles eram pequenos. Não dá. Vamos colocar uma idade da terra, para vocês entenderem, uns 8 para 9 anos, tá? Então eles já estavam trabalhando nos canaviais. E ali a avó pegava, se alimentava do resto que os homens brancos dava para eles também. Não tinha como passar muito amor, meu filho. Não tinha como passar muito amor, né? Por isso que a avó fala muito de amor por vocês. Não tinha muito, porque nós sofríamos muito. Mas o pouco tempo que a avó ficava perto deles na senzala, a avó sempre contava as histórias alegres, né? Porque alegria, meu filho, eu acho que é o maior remédio que a humanidade tem para se curar. A alegria. Aliás, eu nem sei por quê. Os santos, as imagens dos santos que vocês botam aí nos firmamentos católicos, tem toda aquela cara de sofrimento, de tristeza. Devia ser todo mundo sorrindo, abrindo os dentes, né? Já pensou você entrar dentro de uma igreja, né? Que tem o firmamento de Cristo. Aí você vai lá com aquele sofrimento, né? Que você vai rezar lá para a imagem que está lá, para o santo ou para a santa. Aí você abre seu olhinho ali depois da reza, aí você olha para aquela imagem, né? Porque com o que é feita a imagem, meu filho, que está aqui escutando a avó? O que é a imagem? Hã? Gesso. Então, de gesso, né? Ah, tem uns aqui que tá falando que é de mármore, mas é de gesso, né? Tem uns que tá falando que é barro também. Já pensou essas imagens de gesso, de mármore, de barro, né? Cada vez que vocês abrirem o olhinho, vocês vê a imagem sorrindo para vocês? Ah, que belezura, né? Ia ser uma belezura isso, né? Quer dizer, ia transformar vocês, mas vocês já vão com aquele sofrimento, aí vocês olham para aquele Cristo sofrendo na cruz. Ai, que sofrimento! Né, meu filho? Devia ser tudo alegre as imagens. Tudo alegre. Para passar por vocês a alegria. Que a oração, tem oração que já aquele peso, né? Aquela coisa distante, né? A oração às vezes traz uma distância de vocês, né? Do que vocês são e do que é, né? Aí, se tivesse as imagens tudo sorrindo, pronto. Vocês já ia transformar a vida de vocês num paraíso, mas não. É aquele sofrimento. E eu, ali na senzala, cada vez que ia dormir, eu sempre passava alegria para Joãozinho e para Mariazinha, depois eles rirem um pouco, para ficar dando um pouco de risada ali. Aí eles davam a risada das histórias que a avó contava, das coisas que a avó falava, às vezes a avó até inventava para trazer alegria para eles. Bom, mas assim foi correndo, né? A nossa vida dentro da mãe escravidão.
Um dia, meu filho, estava eu trabalhando nos canaviais, uma das negras que trabalhava dentro da casa grande, veio correndo, e aí quando viu os feitores já andou devagarinho, dizendo que ia conversar comigo. Aí como o feitor mais velho gostava muito da avó, já desde aquela época, o feitor deixou ela passar para dentro do canavial. Aí ela chegou. Maiacunga, a mulher mais brava você já sabe quem é, né? É a Yaya, aquela que arrancava os cabelos, aquela que tinha 4 fios de cabelo. Você já sabe por que ela tinha os 4 fios de cabelo, que eu já contei essa história para vocês. Bom, a mulher de pôr o cabelo, a mulher brava, ela falando assim, assustada para mim. Ela pediu para uns negrinhos ir cuidar lá dentro da casa grande. Nessa hora, meu filho, meu coração já começou a bater forte. Mas por quê? Eu não sei, Maiacunga. Ela pediu para umas crianças ir para dentro da casa. Então, se você tem fé, como você sempre diz, ajoelha. Porque eu não quero que nenhum negrinho vá pro tronco. Porque quando as criancinhas pequenas não fazem serviço direito lá dentro, vão tudo pro tronco. E outra coisa, meu filho, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Joãozinho, o fantasma dele, a assombração dele era o tronco. Até por tudo que ele já tinha visto, até por tudo que eu já tinha contado. Mas também eu contei para ele aprender, não sabia que ele ia ficar traumatizado. Então eu falei, mas não vai acontecer nada. Pô, eu agradeço de você vir contar. Meu coração, ele tá apertado, mas já vai se aliviar, porque eles são boa criança. Eles são umas boa criança, são criança do bem. Então eles vão fazer o serviço deles certinho lá. E aí, passou o dia, nós saímos do canavial, já chegamos na senzala, meus filhos já estavam ali, e aí eu perguntei para eles, né, o que eles tinham feito. Aí a Mariazinha pegou, porque o Joãozinho de boca fechada, Mariazinha disse que ela estava limpando a prataria lá da casa grande. Falei, prataria? Tem umas coisas que a gente passa um pano e passa um outro negócio para ficar brilhando. Falei, ainda bem. É fácil esse serviço, Mariazinha? É sim, minha mãe. Não é difícil, não. Joãozinho até deu um pouco de risada ali comigo, porque nós ficamos tudo junto no mesmo cômodo. E amanhã nós vamos de novo. E aí nós até comemos umas coisas escondidas que a negra da cozinha deu pra gente. Falei, então tá bom. Então é melhor vocês ficar dentro dessa casa do que vocês pegarem pro canaviar, né, meu senhor? Aí eles deram risada. Até Joãozinho abriu um pouco a boquinha dele para mostrar os dentes pra mãe. Então vamos dormir, que amanhã vocês têm que trabalhar. E a avó, presta atenção. Vocês prestem atenção na avó que tá lá na cozinha. Porque ela tá lá há muito tempo e ela pode ajudar vocês se você precisar de água, se precisar de alguma coisa, tá bom? Então tá bom. Então vamos tudo dormir, que a mãe tá cansada. Pai José já tá largado lá no canto da senzala também dormindo. Vamos parar com essa falação e vamos dormir. E dormimos. No dia seguinte, a mesma coisa. A avó foi pros canaviar e os filhos da avó, Joãozinho e Mariazinha, foi trabalhar lá na casa grande para limpar a prataria dos homens brancos. Passou o dia, chegou a noite, se juntamos todo mundo ali na senzala. E estávamos ali conversando, falando um pouco das nossas terras longe, porque naquela época, como nós estávamos ainda com muita raiva, com muito ódio de tudo aquilo que nós passávamos, nós relembrava muito do tempo que nós morava nas nossas terras natais, na terra distante. Então a gente contava muito caos, né? Que tinha muito povo de diferente ali. Então tinha sempre conversa. Aí quando a gente via que já os homens brancos, né, aqueles que cuidavam da gente, estavam perto da senzala, nós, e todo mundo pegava e dormia. Estávamos ali dormindo. De repente, meus filhos, só escuta o barulho dos cachorros. Aí a gente já levanta tudo assustado. Aí quem que entra lá dentro da senzala? O feitor com mais 4 homens brancos. E já grita, Mariazinha, Joãozinho! Nessa hora meu coração já começou a pular para fora, batendo. Já levantei. Senhor, que era o feitor, senhor, o que está acontecendo? Eu vou levar os dois lá para casa grande, porque andou sumindo umas pratarias.
Nessa hora, meu filho, eu agarrei no braço do feitor. O feitor olhou assim para mim. Nós tinha um caso, eu e ele, tá? Então tinha, mas esse caso ninguém sabia. Tinha muito respeito entre a gente, entre eu e o feitor. Ele que me ajudava, eu ia tomar banho lá nas águas claras, lá da cachoeira. Ele deixava eu tomar banho. Aí ele olhou para mim, eu peguei, tirei a mão, porque meu braço, meu filho, estava em cima do braço do feitor. Então eu não queria que o homem branco e os negros percebessem que a gente tinha alguma coisa. Então na hora, rapidinho, eu já tirei o braço dele, ajoelhei, pedi desculpa, olhei para ele e falei, meus filhos não fizeram nada. Aí o feitor olhou para mim e disse, eu sei disso, só que o senhor não está. Quem está mandando quando o senhor não está, quem é? É a Sinhá, que é a Sinhá mais velha, meu filho. Mas eu disse, eles não fizeram nada. Nessa hora já arrancaram eles e os homens brancos já segurando os bracinhos deles, Joãozinho gritando, Mariazinha gritando, e eu querendo ir para fora, os negros me segurando e as crianças sendo arrastadas lá para Casa Grande. E eu gritando que eles não tinham feito nada, porque eu conheço meus filhos. Ai, meu filho, nessa hora eu já larguei, porque você parece que pega uma força de leão, né? Eu já tirei meus braços, que os negros estavam me segurando, já peguei, já saí correndo, passei pela porta da senzala e fui atrás do feitor. Antes dele chegar na Casa Grande, de ele subir ali aqueles 2 degraus de madeira para passar pela sala, eu já estava ali perto da pontinha do degrau. Mas nisso, quem que estava ali na porta? Assim, a mais velha. E o capitão no mato. O capitão no mato, meu filho, quase ele não ficava ali na senzala. Eita, esse homem era danado. Este homem, ele era muito bravo. Era ruim. Eu não sei nem porque aquele capitão no mato estava ali. Porque não tinha negro fujão. Não, os negros nem pensavam muito em fugir naquela época, mas ele estava ali do lado. Parece que é uma coisa, né, meu filho? Quando a desgraceira tá para acontecer, fica tudo ali um negativo penetrando. E ele estava ali do lado da Sinhá mais velha. E aí eu parei assim. O feitor só disse assim, ela é a mãe das crianças. Aí ela só falou, você não tem mesmo educação. Animar tem que criar animarzinho mesmo que rouba. E eu não podia falar nada, mas eu sou mãe, né, meu filho? Vocês, quando vocês pedem ajuda na terra, a avó sempre dá um jeitinho para ajudar vocês, mesmo que vocês não tenham consciência. Porque mãe é mãe. Aí a avó já pegou e falou, Sinhá, de olho fechado, porque não podia olhar no olho dela. Eu tenho certeza que meus filhos não pegou. Ah, pegou sim, eu vou botar eles aqui para dentro e eles vão ver. E botou os 2 para frente, indo lá pro meio da sala. E eu não podia entrar, né, meu filho? Nessa hora, eu cheguei perto do feitor e falei, eles não pegaram, tenho certeza. Mas pegaram o quê? Eles são tão pequenininhos. Karma. Aí eu pedi para ele, eu peço, eu ajoelho, eu faço tudo que você quiser, mas não bota meus meninos no tronco, não bote meus meninos no tronco, eles não vão aguentar. Joãozinho já é Karma. E aí eu ficava com aquele pensamento, Joãozinho é traumatizado, eles não vão aguentar. Meu pensamento, eu só escutei ela gritando, tira essa negra daqui! Aí o feitor já me pegou pelo braço e já foi me levando para a senzala, eu pedindo para ele, ajuda meus filhos. Aí ele disse, mas eu não posso fazer nada, porque ela também manda em mim. Mas ela não é sua dona. Calma, Mariaconga. Fique aí. Você tem muita fé, então você reza. Eu pedi para ele, olhando no olho dele, se você gosta de mim, se você diz que realmente o que você sente é algo muito além do que a nossa cor da pele, não deixa meu filho ir pro tronco, eu te peço. Aí ele me largou na senzala e voltou para Casa Grande. E dali eu fiquei em pé. Eu não escutava meus filhos gritar. Então é sinal que eles não tinham ido pro tronco. Ah, meus filhos, de repente me subiu uma coisa para dentro da barriga, pro peito.
Eu virei para aquelas negras e para os negros da senzala que trabalham na Casa Grande e disse assim: eu sou mãe. Eu sou poderosa na magia que vocês sabem da onde que eu vim. Eu vou dar para vocês exatamente o tempo que esse guspe aqui que eu tô jogando no chão secar, para vocês falar quem roubou e o que roubou da mulher mais velha. Porque se vocês não me falar, quando virar essa noite, vocês vão ver a magia que eu vou fazer por vocês. E vocês vão ficar com uma coceira que nem água vai tirar de vocês. Nessa hora, pai José disse: fique quieta, Maria Concha. Fique quieto, senhor, pai José. Eu estou dizendo, se meus filhos ir pro tronco e trouxer o sofrimento da chibata, o nego ou a nega que roubou, que assim a mais tá falando, vai ficar com uma coceira que nem água vai tirar. Nessa hora, meu filho, eu só escutava os gritos dos meus filhos. E aí eu quis sair correndo, e aí nessa hora o feitor disse: não vá, eles não estão no tronco. Ué, mas não estão no tronco, onde que eles estão? E eu olhei pro tronco, o tronco estava vazio. E eu virei de novo, e aqueles gritos dos meus filhos, aquele grito dos meus filhos. Cada grito dos meus filhos eu chorava, mas eu também estava com muito ódio, meus filhos. Então eu comecei a dizer mais alto, maldiçoando aquele ou aquela que pegou o objeto da mulher mais velha. E eu falei: o guspe está secando e vai secar. Nessa hora, meus filhos, e meus filhos gritando, meus filhos gritando, meus filhos gritando, uma negrinha levantou. Aí fui eu, mas eu tenho medo de ir pro tronco. Cadê? Onde que tá o que você catou? Eu enterrei ali perto, atrás da senzala. Vá pegar, vá pegar. Aí ela correu lá para trás da senzala, desenterrou. Eu falei: você vai levar. Mas eu vou pro tronco. Você vai levar. É melhor você levar uma quantidade de chibatada no lombo se você pegar minha maldição. Olha, meu senhor, eu não tinha consciência. Vocês sabem disso. Nós vai para a terra, nós não tem consciência. Porque nós que era escravo ali, nós vivíamos o tempo inteiro nessa polarização do negativo. Muito pouco, meu filho, a gente conseguia penetrar na luz. Nós penetrava na luz quando estava reunido ali na senzala, contando as nossas histórias, cantando as nossas músicas. Mas às vezes a gente era até proibido de fazer isso. Então, o tempo inteiro nós ficávamos mais na polarização pesada. E eu não tinha consciência. Eu tinha saído, tinha perdido tanto fio. Parece que o meu ventre era aberto de tanta perda de filho que essa avó teve. A avó viu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E a avó não tinha essa consciência que depois de muito tempo, com a ajuda de Pai José, com a experiência, porque você vai experimentando a vida e você vai percebendo que quanto mais você bate nela, mais a vida bate no você. E você vai começando a entender que sua força espiritual, ou como vocês falam, seu poder mediúnico, ele precisa trazer uma polarização de equilíbrio. Não dá para vocês ir peitando tudo, não. Porque se vocês peitam, vocês vão ver o que aconteceu com a avó. Vai peitando, 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 como a avó pegou, desbravou, falou ali, ou faz com esse guspe secar, vai acontecer isso. Quem que era a avó para estar fazendo essas determinação, já jogando uma maldição? A avó foi tão forte, tão forte, tão forte naquele momento, que o Pai José mais nem conseguiu levantar, de tanta raiva, de tanto ódio que a avó estava. Mas é assim que acontece. Vocês, quando vocês estão envolvidos no ódio, vocês não sabem o que vocês falam para o outro. Às vezes a maior magia não é a que se faz, é o que se fala. E a avó não percebeu isso. Então a avó pegou e jogou aquele brado negativo, porque rapidinho a negrinha trouxe o fruto do roubo. Mas, meus filhos, nós vivíamos o tempo inteiro na polarização negativa. O que é a polarização negativa?
Existem dimensões, meus filhos, muitas dimensões. Tantas dimensões de cima quanto as dimensões de baixo. E quanto mais baixo fica, mais pesado fica. Então nós vivíamos naquela polarização do negativo e mais negativo, mais para baixo. Então o nosso o ódio virava mesmo como magia, porque é isso que nós trouxemos da outra terra. Nós trouxemos alegria também, mas, meu filho, era mais polarização negativa. Aí a neguinha já pegou o fruto do roubo e já foi correndo mostrar pro feitor. Mas eu fiquei pensando, chorando, gritando, onde tá meu filho, porque o tronco tava vazio. Aí nessa hora ele já pegou o fruto do roubo, já correu lá pro fundo da fazenda. Eu falei, estão no fundo da fazenda. Meu filho, adivinha o que a sinhá mais velha deu como castigo pro meus filhos? Botou os dois em cima de um formigueiro. Ai, meus filhos, essa hora o feitor já catou eles, já pediu para outros negros ajudar, eu carregando o Joãozinho. A Mariazinha não foi tanto picada, mas Joãozinho, meus filhos, tinha tanta picada, que a perninha dele só tinha aquelas bolinhas brancas. Ai, meus filhos. Aí botamos eles na senzala, a negrinha foi pro tronco, quase morreu, porque a raiva da senhora mais velha, meu filho, quando ela viu umas coisas erradas, mas também o que a negrinha tinha que pegar uma coisa que ela não sabia nem pra que era. Depois que ela ficou boa, ela disse que achou bonito. Olha só. Ela não sabia nem o valor, nem sabia pra que era. Mas ela quase morreu. Aí botamos meu tio ali na senzala e não podia, porque não tinha erva naquele tempo. Não tinha essas ervas que vocês imaginam, não tinha. Lá era muito seco, né? Onde tem plantação de canavial, a terra é seca mesmo. Depois de muito tempo, lá para frente, que começaram a cuidar da terra e trazer as plantas, trazer umas ervas meio que diferentes e as árvores frutíferas. E o que a gente tinha que fazer? Eu tinha que ir ali perto do rio para pegar a lama para botar. Só que eu não ia poder fazer isso aquele horário, porque estava um alvoroço. Os homens brancos tudo ali, a neguinha sendo chibatada ali no tronco, então não podia. Aí pai José pegou, que ele sempre tem umas ervas que ele botava ali no fumo, né, as ervas secas, lá ali no pito dele, misturamos a água ali e passamos. Mas a Mariazinha estava melhorzinha, mas parece que toda a formiga do formigueiro foi picar meu filho. Ele não chorava. Ele só ficava soluçando. E eu pedia, eu dizia para ele, para esquecer, eu falava, até que chegou bem assim, para amanhecer, antes da gente ir para os canaviais, a avó foi correndo ali, perto do rio, pegou a lama, para dar uma refrescada nas perninhas deles. Mas já tinha passado do tempo. A Mariazinha logo ficou boa, mas Joãozinho teve uma febre muito alta, e nós cuidando dele. A avó, que ficava ali dentro da cozinha, a avó mais velha, né, a avó Neda, às vezes vinha trazer algumas coisas para Joãozinho comer. Mas ele ficou bastante tempo ali. E o feitor ia deixando ele lá. Porque se desse na cabeça da sinhá mais velha, ele ia ter que trabalhar daquele jeito mesmo. Então ele ia sempre enganando ela, dizendo que ele estava trabalhando, mas no fundo ele não estava trabalhando, ele estava se recuperando. Olha, meus filhos, vocês já viram uma pessoa doente que vocês gostam muito? Ou mesmo que vocês não têm tanta afinidade sofrendo? Ai, não é fácil, né, meus filhos? Dá remédio, leva os médicos da terra, né, meus filhos? Parece que não tem jeito. Ah, é um sofrimento, né, meus filhos? E a avó ficava vendo, cada vez que a avó voltava do canavial, Joãozinho do mesmo jeitinho, deitadinho, soluçando. E a gente sempre colocando a lama do rio
para ir refrescando, para ir cicatrizando aquelas feridas das formigas, né? Porque ficou tudo com ferida e inflamou tudo. Aí passou, Joãozinho ficou curado, voltou a trabalhar nos canaviais, mas meu filho, quando ele passava perto da casa grande, ele já afastava, estava mais traumatizado ainda. Depois daquele dia, meu filho, toda noite, quando uma formiguinha pequenininha passava pelo corpo de Joãozinho, ele gritava, chorava, e nós não aguentava mais. Era um grito de dor, porque nós estava deitado no chão. E passava bicho ali mesmo, né? Mas Joãozinho ficou tão traumatizado que cada formiguinha que passava por ele, ele gritava. Teve uma noite, meu filho, de tanto grito que Joãozinho teve, gritou, Mariazinha levantou. Não era ela. Quando eu olhei ela levantando, olhou pro irmão, eu falei, não é minha filha. Isso já era bem noite harta. Ela pegou, passou pela porta da senzala e com aquele espaço firme, e eu falei, papai José, acorde meu filho, acalma meu filho, que eu vou atrás da minha filha. Aí ela já passou perto ali das ferragens, onde os homens brancos guardam umas coisas ali, bardes, umas coisas de ferragem, de facão. Ela pegou um facão, e pequenininha ela era, e já foi para trás ali da casa grande no galinheiro. Eu falei, ela vai fazer uma desgraceira. Eu tenho certeza que ela vai fazer. Antes de ela entrar pro galinheiro, e as galinhas já começou a fazer aqueles barulhos dela, eu segurei no braço dela, minha filha, não faça isso. O ódio é a pior coisa que existe para você querer curar uma situação. Ela disse assim, minha mãe, me deixe, e largou meu braço. Pulou dentro do galinheiro. Aí eu me lembrei, eu já tinha aberto essa porta quando eu fiz a maldição para Neguinha. Eu já tinha aberto essa porta. Meu tio, ela pequenininha, pegou a galinha, a maior que tinha, pegou o pescoço da galinha, olhou para cima, olhou para baixo, olhou para a direita, olhou para a esquerda e disse, com esse facão eu corto para morrer em 7 noites. A mulher que fez o firmamento do que meu irmão está passando, porque eu sou o firmamento da vingança, e com esse sangue eu vou trazer nesse momento o padecimento da mulher que trouxe esse firmamento negativo para o meu irmão. E vou fazer com esse sangue. E cortou o pescoço da galinha. Nessa hora, meu filho, quando ela estava trazendo essa determinação, ao redor da minha filha, com a minha visão espiritual, eu vi. Como se fosse uma nuvem negra envolvendo ela. Aí ela pegou a galinha que estava em 2 pedaços, pulou do outro lado do galinheiro e sumiu. Meu corpo foi esfriando, foi estremecendo, eu ajoelhei e chorei. Chorei, meu tio, que eu falei. A minha linhagem, ela é positiva, mas a minha linhagem também é negativa. E pelo ódio, eu quis trazer a cura. Me perdoa, meu pai Xangô. Me perdoa por essa porta que eu abri. Me perdoe. Quando eu já estava voltando, em lágrimas, quem que estava me esperando na porta? A Mariazinha.
Mas dizer o quê? Dizer o quê? Depois do que eu vi, do que eu senti, depois do que ela fez. E depois do que eu fiz. Dizer o quê? Baixei a cabeça e entrei para dentro da senzala. Joãozinho já estava dormindo. Pai José com o pito dele, porque ele sentiu. Ele sentiu o que foi aberto ali naquele galinheiro. Pai José sentiu. Eu pedi a bênção dele e disse, me perdoe. E fui deitar. Nada ele falou, nada. Nenhuma palavra, nenhum olhar. Amanheceu, meu filho. E quando se passou 7 dias, 7 dias certinho, meu filho, a menina neguinha que roubou as coisaradas, aquela mesma negrinha que enterrou a prataria da mulher mais velha, começou a coçar o pescoço. E coçava o pescoço. E me xingando, porque disse que eu que tinha feito magia, maldição para ela. Coçava o pescoço, ficou até em carne viva. E aí todo mundo ajudando, todas as benzendeiras, rezadeiras, Pai José, inclusive eu. Mas eu sabia de onde tinha vindo aquela maldição. Mariazinha só olhava com aquele olhar de ódio para ela. Vai morrer. Vai morrer. E foi que aconteceu, meu filho. Aquele grosseiro foi passando, virou um círculo no pescoço dela. E sufocou ela. E ela morreu. Os meus filhos, Mariazinha e Joãozinho, cresceram. Mariazinha, naquele momento, quando ela fez aquela magia no galinheiro, ela se uniu com a polaridade mais baixa. Era muito danada. Teve tantos homens brancos quanto ela quis. Teve tantos negros quanto ela quis. Mas todos sofriam na mão dela. Ah, ela era triste. Até que um dia que o senhor mais velho decidiu vender ela. Joãozinho ficou na senzala. Ficou trabalhando também no canavial. E ficou perto de mim. A avó foi trabalhar na cozinha. E o tempo foi passando, até que a avó desencarnou. Para os planos de tratamento, para os planos de recuperação, para todas as fases a avó passou, para trazer a lapidação do espírito, a consciência da luz para ser a trabalhadora no firmamento de Oxalá. E aí, como no ponto de força de Xangô, firmada como trabalhadora de luz, vovó Maria Conga já estava ali, assiduamente fortificada no grande trabalho da Umbanda. Estava ali, já trabalhando. Um dia, um amparador chegou até mim. Precisamos fazer um resgate de um espírito que está encarnado na Terra, necessitando de ajuda. Isso já muito tempo tinha se passado. Pelo que a gente soube da história dele, ele era um padre, mas ele curava as pessoas com as ervas. E os próprios padres, vendo aquela multidão de pessoas que vinham na igreja dele, envenenaram ele, deram veneno para ele. Então ele estava para morrer. Então o amparador me disse que nós precisávamos trazer esse resgate, né, como vocês dizem, ajudá-lo,
como sempre uma missão, sempre eu como missionária da luz, descemos para os planos da Terra, para ver o que estava acontecendo e para poder ajudá-lo. Mas chegando ali, já na Terra, o dirigente da Igreja Católica estava deitado ali, já mais para a morte do que para a vida. Tinha ali várias freiras ao redor dele, fazendo as orações. Eu vi um fio negro. Mas sabe, meus filhos, esse fio negro eu já tinha visto em algum lugar. Aí pedi para o amparador a proteção do elo de força dos guardiãos dos Exu, para que eu pudesse ir até o meu limite para ver de onde era esse fio negro. E fomos percorrendo esse fio negro até o meu limite. É como se fosse assim, meus filhos. Quando vocês botam num recipiente a água e o óleo, não é? Vocês botam a água e o óleo, não é? O óleo não fica ali, numa divisão com a água? Então, é o limite das duas forças, luz e trevas. Uma não pode penetrar na outra. Por isso que vocês têm que entender que cada guia espiritual tem um campo de atuação. Não pode ultrapassar o seu campo de atuação. Às vezes vocês estão pedindo ajuda para preto velho, é o caboclo que tem que acionar o que você precisa. Às vezes vocês estão pedindo ajuda para o caboclo, o Exu que tem que trazer a atuação para você. Então, tudo tem um campo de atuação e tem o seu limite. Então, a avó chegou no limite dela, no campo de atuação, no firmamento de Xangô. E lá do outro lado, no outro campo de atuação, quem que a avó viu? Uma grande força feminina das trevas, sentada no trono. Reverenciou ali aonde ela estava e ali no meu campo de atuação. Nenhuma penetrando na outra. Ali ela me reverenciou e disse assim: salve aquela que um dia foi minha mãe na terra. E eu cumprimentei, eu a saudei. Salve um dia que foi a minha filha na terra. Nesse momento, meus filhos, não se tem esse sentimento que vocês pensam, né, na terra. Existe como se fosse uma cumplicidade, né, porque vivemos um tempo determinado na terra, eu e ela. Mas é como se duas forças se encontrassem, houvesse, não tem saudade, não tem sentimento. Tem dentro do coração da avó como se um aumento da energia do amor, porque encontrou algo que se reconheceu numa existência encarnada na Terra. Mas do lado dela, meu filho, não tem essa amplitude do amor. Aí eu disse a ela, como trabalhadora do firmamento de Xangô, eu venho até vós para pedir a permissão para fazer o resgate desse espírito que está sobre a vossa proteção, sabendo que, diante da lei maior, ele está sobre a vossa proteção negativa. Nessa hora, meu filho, ela levantou e disse assim: diante de vós, tu não sabes o que une a história dele milenária à minha história. E eu disse: mas existe a compensação da vida presente. Através da vida presente, todos os erros cometidos estão nesse momento neutralizados pelo poder do Pai Maior. Na nova existência atual, na nova reencarnação,
Na nova dádiva do novo início, não existe erro. Aí, meu tio, ela deu uma volta assim no trono dela e disse assim: o erro pode não existir aonde tu vives, mas eu me alimento do erro. Eu me alimento do negativo. E esse espírito está subjugado às minhas teias energéticas negativas para compensar o que ele fez um dia dentro da escravidão. Ah, meu filho, mas quando aí que eu fui entender a história? Adivinha quem era o padre curador? Adivinha, meu filho? Era o feitor, aquele que um dia teve meu coração na terra. E olha só, essa hasteia energética negativa que ela lançou para os próprios inimigos desse feitor que estava nessa nova existência como padre. Ela lançou todas as teias energéticas negativas para os próprios inimigos do feitor, porque ele era um padre curador. Os outros padres ali, os outros eclesiásticos, ficavam negativando ele, porque aquilo não podia estar sendo feito ali. Vocês estão entendendo? E aí um deles absorveu toda aquela teia energética negativa, porque já estava implantado o ódio nele, a raiva, a inveja daquele ali que era o feitor, está arrebanhando tanto povo para ajudar. Aí o que ele fez? Que já estava ali absorvido, né, pela aquela teia energética negativa, o que ele fez? Ele deu veneno para aquele ali tomar, que era o feitor. Vocês estão me entendendo? Olha o que o ódio vai fazendo, olha o que o elo do ódio vai fazendo. Um ódio vai alimentando outro ódio, vai passando, vai passando, vai passando. E ela estava com raiva do feitor, por quê? O feitor que comandava todos os homens brancos e era o feitor que estava abaixo do senhor e da sinhá. E quantas e quantas e quantas raivas ela foi absorvendo nas encarnações que ela foi passando para se tornar o que ela era ali. Uma princesa das trevas. Mas isso, meu filho, eu tinha já percebido. Quando ela pequena pulou o galinheiro e fez as determinações e ancorou toda aquela força negativa para trazer a aniquilação daquela menina negra que roubou a prataria da mulher velha. Quando eu vi aquela determinação, eu percebi. Ela está pegando, ela é forte na polarização negativa. E aí, meu tio, a luz não se faz barganha com as trevas. Não existe essa barganha. Ou é ou não é. Estávamos num impasse ali. E ela dizendo que ali que estava acontecendo aquela submissão de energia daquele encarnado pelo lado negativo dela iria continuar. E eu, com todos os relatórios que eu poderia trazer para ela do novo, da nova existência, dos créditos espirituais que aquele ser tinha na Terra, para ela pouco importava. O que ela queria? Que ele sucumbisse no leito. E não era para morrer não, meu filho. Era para ficar daquele jeito sofrendo. Porque o veneno que deram para ele tomar estava simplesmente, meu filho, nas entranhas dele, ali doendo.
ele sucumbia na dor. Como estávamos no impasse, eu reverenciei a força dela. Por quê? Mesmo estando contra a lei, ali aquele ponto de força negativo, ele absorve muito ódio do ser humano. Ele absorve muita raiva do ser humano. Ela está ali para aquilo, mesmo fora da lei. Me retirei dali, meu senhor. Subi para Ruanda e contei toda a história aos meus irmãos de Aruanda. Porque não importa, meu senhor, quem está precisando de ajuda na terra, ou quem está pedindo socorro em qualquer plano lá de baixo, não importa quem seja. Nesse momento, toda Aruanda se une para o firmamento do resgate. Caboclo, a força de Xangô, chegou até mim e disse: com a vossa sabedoria, o que lhe diz o vosso coração? E eu, sabiamente, disse a ele: a lei é a lei. Precisamos determinar a lei, trazendo o firmamento da luz sobre essa história. Precisamos cumprir a lei. Meu tutor, o pai José, chegou até mim e disse: vamos trazer neste momento a ajuda da linha dos Herês, os grandes magos brancos do astrar. Porque aonde essa energia toca, não existe nenhuma força trevosa que possa estar enraizada e ampliá-la. Não existe ampliação da energia trevosa aonde os Herês se firmam e tocam. Ah, meu filho, nesse momento, como se fosse num passe de mágica, Aruanda se transformou. E todas as crianças benditas e sabidas se firmaram ali, um grande círculo, cantando, alegres. É que às vezes, vocês não sabem a força que tem essa corrente, né? Às vezes vocês só pensam querer, só serve para ficar jogando bebida um no outro ou comendo aquelas doçaiadas que vocês dão. Tem uma força muito grande. Aonde toca uma criança, o mar não se firma. Aonde toca uma criança, o mar não reside. Aonde toca uma criança, as trevas não sobrevivem. E assim se fez. Vovó ficou firmada no trono de Xangô, lá em Aruanda, pedindo aos céus que essa lição chegue do alto para baixo e que os seres ali que se alimentavam dessa história de vingança pudessem assim ser abertos para um novo raiar da consciência e que aquela que um dia foi minha filha na terra possa entender a lei, mesmo que não entenda que existe a força da luz. Antes dos Herês descer, eu disse a eles: avise aquela que um dia foi a minha filha, que o irmão dela é um grande homem encarnado na terra. E assim se fez. Todo o círculo sagrado, a cúpula da força dos Herês desceu até aquele plano de atuação negativo, do baixo negativo, para neutralizar todas as teias energéticas que estavam ligadas àquele que um dia foi o feitor e todos os tantos que ela se ligava ali no plano da Terra.
foi uma destruição, meu filho, descomunal. Como se uma bomba arrebentasse todo aquele plano lá de baixo. Aqueles que poderiam evoluir ainda pelo plano das trevas foram ali presos para, no tempo determinado, trazerem a consciência de onde estão para os outros planos de cima. Para vocês verem, meus filhos, que tudo evolui. Mas aquela que um dia se alimentou do sangue daquela galinha para trazer a vingança do que aconteceu com o irmão, ela, com aquele ódio mortal, daquela luz sagrada daquelas crianças, desapareceu. Como se fosse, meus filhos, uma fumaça. Antes do círculo sagrado se firmar, ela percebeu a luz penetrando e desapareceu. Como, meu filho, um dia na terra, que ela pegou a galinha com as duas partes, uma na mão, outra na outra, e com o facão, pulou ali o galinheiro e desapareceu. E a vovó chorou. Vocês lembram que a avó contou? E a avó, quando chegou na senzala onde ela estava? Na porta da senzala. E assim se fez. O espírito encarnado que um dia foi feitor, ficou curado. E teve que sair da onde ele estava. Porque ele percebeu que não eram amigos que ele tinha ao redor dele, mas sim inimigos. E aí ele foi manifestar o poder curador para bem longe, retirado dali. Falar a palavra de Cristo, trazer a lição de Cristo, mas para aqueles que necessitavam. E se isolou, por meio da mata, para cumprir sua missão como dom curador. Quando ali em Aruanda estava eu reunida com os hereis, e eles me disseram que aquela que um dia foi minha filha desapareceu no meio da escuridão, eu disse assim, está tudo certo. Porque aonde estiver na terra um ponto negativo que se abre, um ponto negativo que é alimentado pelas mentes humanas, haverá sempre os príncipes e as princesas das trevas. Porque só eles têm o poder de manipular as teias energéticas. E essas teias energéticas, meus filhos, alimentam aqueles que estão na terra. Porque é aqueles que têm na terra que têm o poder de trazer a manifestação do ódio. Como um dia, meu tio, avó, perante o fio que estava com a perna toda picada de formiga, manifestou aquele ódio por aquela negrinha que roubou a prataria da mulher mais velha. Então a avó disse, alinhamos o nosso pensamento ao poder da luz e à força da luz, para que esse episódio fique lá embaixo, para que possamos nesse momento agradecer esse resgate. E sabemos que antes de muito tempo atrás, antes do Mestre Cristo pisar a terra, o ódio já era manifestado. E se o ódio era manifestado na terra, é porque existia espíritos afins para se alimentar nas trevas. Mas sabemos também que as trevas é o local aonde reside a lei. Agradecemos nesse momento a lei. Tanto a lei que traz a ampliação
da vida na Terra. E principalmente a lei que neutraliza todo o poder mais abaixo de enfrentar a evolução. Meu filho. Porque a lei segura isso. A lei não deixa o poder lá de baixo enfrentar a evolução. Porque todos evoluem, meu filho, de um jeito ou de outro. Se vocês me perguntarem como está a princesa das trevas, essa avó não vai saber. Porque a avó já virou a página. Cada um no seu campo de atuação. Cada um evoluindo da sua forma. Mas a avó trouxe esse aprendizado. É através dos 6 na Terra que vocês têm a capacidade de plantar a semente da luz ou a semente das trevas. E assim, nesse firmamento de trazer essa semente, vocês são agraciados pela luz ou manipulados pelas trevas. Então eu pergunto para você, meu filho, que semente que você está plantando dentro do seu coração? Qual é a semente, meu filho, que você está plantando dentro do seu coração? E o que você está emanando dentro do seu coração? São raízes profundas, meu filho, que vão até lá embaixo e que lá os príncipes e princesas das trevas se alimentam desse seu negativo? Ou, meu filho, você traz raízes fortes e frondosas que te elevam para a força da luz que tu és? Qual é, meu filho? A semente. Essa avó, meu filho, traz esse relato para vocês. Esse relato de erro na Terra. Mas não existe nenhum erro na Terra. Se após esse erro não se tem uma nova consciência. E através da nova consciência, que todos aqueles que um dia erraram são beneficiados pela luz. Às vezes, meu filho, você sente esse ódio. Não estou falando de tristeza. Você amaldiçoa uma situação. Você amaldiçoa aquele. Você não sabe disso. Você está abrindo um portal para as teias energéticas penetrarem no você. Mais ódio você vai sentir. Mais raiva você vai sentir. Mas tudo isso, meu filho, tudo isso, minha filha, é você que está plantando. Como um dia a avó fez. Qual é a semente, meu filho, que você está plantando? Pensa nisso. Pensa nisso. Você é o alimento das trevas? Ou você está se alimentando da luz? O que você está sentindo aí dentro de seu peito? Hein, meu filho? O que você está sentindo dentro do seu peito, minha filha? Lembrando que existem coisas que vocês nem imaginam existir lá para baixo. Nenhum livro, nenhum ser da Terra ainda conseguiu definir. Nem a avó consegue trazer para você. Mas existe, meu filho, existe. Então amplie o seu sentido. Amplie o vosso pensamento. Entenda quem tu és na Terra. Essa força de poder. Você é o único que pode sentir o positivo e o negativo. Você é o único que pode escolher os dois lados que você quer seguir. Você é o único que pode conceber a luz e as trevas. Você não tem um campo de atuação. Você atua nos dois lugares. Essa voz já se vai. Querendo que você entenda
que caminho e que lado que você quer ficar. Não existe problema que possa ser curado pelo ódio. Não existe problema que possa ser curado através de uma magia negativa, um ritual negativo. Pense nisso, meu filho. Quando você pegar a moeda e pagar para um dirigente espiritual, você fazer maldade para alguém. Pense nisso. Pense nisso. Salve vossas forças, meu filho. Que a força de Xangô, que o poder sagrado de seu martelo se estenda sobre todos aqueles que ainda sucumbem no ódio, querendo trazer a cura através da limitação mental. Que Pai Xangô traga a justiça dentro da vossa consciência, ampliando o ser e os seus corpos mental, emocional, espiritual, principalmente o emocional. Principalmente o emocional, que traga ampliação. Salve, meus filhos. Salve vossas forças, meus filhos. Salve. E criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem de Aruanda.